Bom, pessoal, boa noite então. Muito obrigado por mais essa oportunidade de podermos estar aqui juntos na noite de hoje, conversando um pouco a respeito dessa obra nos domínios da mediunidade, uma obra de tamanha importância para nós espíritas, onde André Luiz nos revela diversos conhecimentos aprendidos por meio de diversas lições com o instrutor Aulos e outros instrutores. Só eu gosto de passar sempre nesse primeiro slide mostrando que é a oitava obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Foi lançada em 1955 e a cada vez que nós lemos, apesar dessa obra já ser uma obra que foi lançada lá em 1955, ela se mostra muito atual para a gente ainda tem muito que aprender com essa obra. E eu gosto de fazer essa rápida introdução mostrando o que nós já trabalhamos a respeito dessa obra. Nós já vimos o prefácio, essa obra ela foi prefaciada por Emmanuel, naquele prefácio intitulado Raios, Ondas, Médiuns e Mentes, onde a gente viu a respeito do universo, que ele é a exteriorização do pensamento divino, que tudo está imerso naquele fluido elementar, como os peixes estão ali imersos também na água do oceano, as plantas aquáticas também estão, tudo está imerso nesse fluido elementar que nós conhecemos como sendo o fluido cósmico universal. Como os peixes e as plantas aquáticas estão ali também imersos, estão contidos no oceano. Depois nós vimos um capítulo onde é falado ali a respeito de uma palestra sobre a mediunidade dada pelo instrutor Albério, e nós vimos o que a mente é a base de todas as manifestações mediúnicas, e ela que é o espelho da vida. Nós, por meio da nossa mente, nós emanamos, nós projetamos aquilo que nós pensamos, nós projetamos aquilo que nós estamos vibrando, e aí nós estamos edificando o paraíso ou o inferno, ambos paraíso e inferno entre aspas. Nós entendemos isso se nós estamos ali edificando esse paraíso ou esse inferno ao nosso redor, de acordo com aquilo que nós estamos emanando. Vimos também o psicoscópio, que era aquele instrumento lá no capítulo 2, onde foi falado, utilizado para verificar as vibrações daquela equipe que trabalhava na instituição espírita que André Luiz, Hilário e Aulos estão utilizando para os seus estudos. Também falamos a respeito da equipagem mediúnica, onde nós vimos, em particular, Dona Celina, uma médium muito dedicada, e também falamos ali de algumas faculdades mediúnicas, como, por exemplo, a psicografia. Nós falamos também a respeito do sonambulismo, entre outras. Depois nós falamos nesse capítulo 4, ante o serviço, onde nós falamos daquelas tomadas mentais. Quando nós vamos a uma instituição espírita, se nós temos algum desafeto com espíritos do passado, eles ou mesmo aqueles espíritos que não são muito simpáticos a nós, eles vão junto conosco quando permitir, e aí quando eles adentram ali também naquela instituição e escutam a palestra ou o estudo, vão sendo desligadas essas tomadas mentais que formam aquela sintonia a partir do momento que nós, enquanto estivermos ali escutando o estudo ou uma palestra, nós modificamos o nosso padrão mental e essas tomadas mentais são então desligadas, e aquele espírito ele é atendido depois numa reunião mediúnica, por exemplo, naquela mesma instituição, conforme acontece. E também nós vimos no último capítulo aquelas assimilações, a assimilação de correntes mentais, onde o dirigente espiritual da reunião mediúnica, projetando ali as correntes mentais, ele consegue, então, o dirigente encarnado, o Raul Silva, ele transmite exatamente, com pequenas modificações, a fala do dirigente espiritual, que era o Clementino. E nós vimos como que aquilo ocorre, aquela energia, ela cai como se fosse uma chuva sobre os poros do nosso irmão Raul Silva, dirigente encarnado da reunião mediúnica, e ali ela se descansa, ela penetra pelos poros e ela se descansa sobre aquele chakra ou aquele centro de força, palavra utilizada por André Luiz, ali no plexo solar, e vai até o sistema nervoso e de lá ele coloca para fora na forma de palavras. O cérebro então impulsiona, comanda e a boca então projeta todas aquelas palavras que estavam sendo inspiradas pelo mentor espiritual, pelo dirigente espiritual da reunião, que é o Clementino. Então, dito isso, a partir do momento onde Raul Silva fez a prece, iniciariam-se então os trabalhos da reunião daquela noite.
lá da reunião mediúnica. E o capítulo ele se intitula, conforme nós já mencionamos, Psicofonia Consciente, conforme está aqui no primeiro slide. Então, esse é o capítulo 6º, Psicofonia Consciente. Então, antes de nós adentrarmos no capítulo, eu gostaria de fazer algumas considerações que nós observamos a partir de algumas obras espíritas. Lá na obra Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, ele nos diz que psicofonia é a faculdade que permite aos espíritos, utilizando os órgãos vocais do encarnado, transmitirem a palavra audível a todos os presentes, a todos aqueles que se encontrem ali naquele momento. Na obra Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, a gente tem uma definição aqui que psicofonia vem do grego, onde psique, não sei se estou pronunciando corretamente, mas conforme vocês podem ver no slide, significa alma, e fone significa som ou voz. Então é a transmissão do pensamento do espírito pela voz de um médium falante, termo utilizado, e nós podemos entender aqui como sendo esses de faculdade que possuem a psicofonia como faculdade mediúnica, ou médiuns psicofônicos, conforme utilizado aqui. Então, nós podemos entender que o espírito, então, ele se utiliza do encarnado para transmitir a palavra audível, ou seja, para que o encarnado ali ele consiga utilizar-se do encarnado para transmitir essa palavra, para transmitir uma mensagem por meio da fala. E aqui no livro dos médiuns, conforme nós podemos ver, os médiuns audientes, ou seja, que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Então existe uma distinção, nós não vamos adentrar aqui nos médiuns audientes, mas conforme está sendo colocado aqui na obra O Livro dos Médiuns, aqueles que são ditos médiuns audientes, eles transmitem aquilo que eles escutam. Não são, a bem dizer, médiuns falantes. Os médiuns falantes ou médiuns psicofônicos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, da mesma forma que os médiuns escreventes, aqueles que produzem, aqueles que têm a faculdade da psicografia, os médiuns escreventes ou psicógrafos, esses aí, sobre eles, atua o espírito sobre a mão, conforme colocado aqui no Livro dos Médiuns. Então, as mais das vezes, o médium falante, ele não necessariamente ele vai escutar alguma coisa. Neles, nesses médiuns psicofônicos, o espírito vai atuar sobre os órgãos da palavra. Ainda seguindo na obra Estudando a Mediunidade, Martins Peralva nos diz que é a faculdade mais frequente em nosso movimento de intercâmbio com o mundo extracorpóreo, e é através dela que os desencarnados narram, quando desejam, os seus aflitivos problemas, recebendo a palavra do esclarecimento e da consolação. Então é por meio dessa faculdade que os desencarnados eles podem contar ali os seus momentos aflitivos, os seus problemas, as suas aflições, as suas dores, as suas tristezas. E ao mesmo tempo eles recebem do dialogador daquela reunião mediúnica uma palavra de esclarecimento e de consolação, pois muitos espíritos, ao se manifestarem em uma reunião mediúnica por meio dessa faculdade mediúnica, não têm às vezes noção de que já desencarnaram. Então, nesse momento, o dialogador ele precisa de, com muita cautela e muito cuidado, ir ali fornecendo palavras de esclarecimento e de consolação para esse espírito. Na apostila da FEB sobre mediunidade, estudos e práticas, nós podemos observar que nos fala a respeito da manifestação mediúnica pela psicofonia. Ela pode abranger distintas formas de expressão de acordo com o grau do transe mediúnico. Então nós temos aqui a sonambúlica ou inconsciente, a intuitiva ou consciente, que é a que nós iremos tratar aqui hoje, e a voz direta ou pneumatofonia, que nós não iremos tratar aqui hoje. Nós vamos falar dessa intuitiva ou consciente. Então, nessa mesma apostila, olha o que nos é dito. Enquanto dure a transmissão da mensagem mediúnica, o médium intuitivo ou consciente, ele tem consciência do que ocorre à sua volta no plano físico, sem desligar-se mentalmente do comunicante espiritual. Percebe o tempo todo
as ideias e intenções do desencarnado que se comunica por seu intermédio, podendo fiscalizar a comunicação, controlando gestos e palavras do espírito. Por esse motivo, a interferência anímica costuma ser maior, ou seja, a interferência daquele médium ali costuma ser maior. Só com a experiência, o médium não interfere tanto na mensagem que vai ser transmitida ali pelo espírito. E é importante o que nós já mencionamos aqui desde o início, que esse médium consciente, ele percebe as intenções, as ideias do desencarnado que está se comunicando. Então ele fiscaliza a comunicação, controlando gestos e palavras do espírito. E isso é muito importante, conforme nós iremos ver mais adiante no capítulo propriamente dito, como que Dona Eugênia, que é a médium que vai permitir que o espírito Libório ele se manifeste, ele transmita a sua mensagem, essa médium, como que ela fiscaliza o espírito durante a comunicação. Nós iremos ver isso mais à frente. Então, a partir disso, nós podemos também fazer algumas considerações a respeito da importância desse tipo de reunião onde se dá a psicofonia. Porque olha só o que Martins Peralva nos diz. Ele faz umas considerações que eu achei muito interessante. Que se não houvesse essas reuniões que possibilitam a comunicação psicofônica, os obreiros da espiritualidade teriam as suas tarefas aumentadas com o serviço de socorro às entidades que nas regiões de sofrimento elas colhem as aflições do remorso e do rancor. Olha só, então se não houvesse essas reuniões, a espiritualidade, os obreiros da espiritualidade, eles teriam de fato as suas tarefas aumentadas, essas tarefas relacionadas ao socorro das entidades. Por quê? Olha o que ele continua nos explicando. Porque essas entidades superiores, elas teriam que reduzir as suas próprias vibrações a fim de se tornarem visíveis ou de se fazerem ouvidas aos irmãos infortunados, porque esses irmãos infortunados estão num padrão vibratório muito inferior dessas entidades superiores. Então, para que essas entidades superiores consigam se fazer ouvidas e mesmo visíveis para esses irmãos infortunados, elas precisariam de reduzir as suas próprias vibrações, para que assim elas pudessem transmitir a esses irmãos infortunados o verbo do reconforto, ou seja, essa palavra de consolação. E o Espiritismo trouxe aos homens de boa vontade, através dessa oportunidade do ensejo do serviço mediúnico, um sublime campo para a exercitação, para podermos exercitar o amor. Então, os grupos mediúnicos, eles têm, assim, valioso ensejo, uma grande oportunidade de colaboração na obra do esclarecimento dos espíritos ainda endurecidos. Conforme Leon Denis nos fala na obra No Invisível, olha que interessante, os espíritos perturbados pela morte acreditam ainda muito tempo depois pertencerem à vida terrestre. Aquilo que eu mencionei anteriormente, muitos acreditam que ainda se encontram encarnados, não perceberam ainda que já desencarnaram. Então esses espíritos, muitas vezes perturbados, eles acreditam ainda estarem pertencendo à vida terrestre. E isso faz com que, então, esses fluidos grosseiros não lhes permite entrar em relação com os espíritos mais adiantados. Então, eles são levados aos grupos de estudos para que eles possam ser instruídos acerca dessa sua nova condição. Então, aqui está de acordo com aquilo que Martins Peralva estava dizendo na obra Estudando a Mediunidade. E Emmanuel também nos traz, lá no livro O Consolador, na questão 378, a questão 378 é a seguinte: por que motivo a doutrinação e a evangelização nas reuniões espiritistas beneficiam igualmente os desencarnados, se a estes seria mais justo o aproveitamento das lições recebidas no plano espiritual? Ou seja, por que então dessa necessidade dos desencarnados virem para essas reuniões espiritistas, para essas reuniões mediúnicas, sendo que eles poderiam aproveitar das lições recebidas no plano espiritual?
E a resposta que Emmanuel nos traz é justamente que esse grande número de almas desencarnadas, ainda na ilusão da vida física, guardadas quase que integralmente no íntimo, conservam-se por algum tempo incapazes de apreender as vibrações do plano espiritual superior. É justamente o que Leon Denis e o que Martins Peralva estavam nos dizendo. Então, essas entidades, essas almas desencarnadas, ainda se guardando nessas ilusões da vida física, elas se conservam ali por algum tempo, por algum período de tempo, sem conseguir apreender as vibrações do plano espiritual superior. Então, elas não iriam absorver aqueles ensinamentos, não iriam conseguir ouvir, não iriam conseguir visualizar essa equipe de trabalho do plano espiritual superior. Então, ela é conduzida, esses espíritos, essas almas sofredoras ainda, essas almas infortunadas, são conduzidas pelos seus guias e amigos redimidos às reuniões fraternas do espiritismo evangélico, onde, sob as vistas amoráveis desses mesmos mentores do plano invisível, ou seja, eles não abandonam, eles continuam ali, esses mentores espirituais do plano espiritual superior, continuam ali vigiando, entre aspas, continuam ali observando, intuindo para que a reunião ela corra da melhor maneira possível. Então eles continuam ali sob as vistas amoráveis desses mesmos mentores espirituais do plano invisível. Então ali se processam os dispositivos da lei de cooperação e benefícios mútuos que regem os fenômenos da vida nos dois planos. Então tanto nós encarnados aprendemos com aquelas experiências que são relatadas para nós por meio daqueles irmãos desencarnados, infortunados, que sofrem ainda, nós aprendemos muito com essas experiências, nós verificamos o que nós precisamos de corrigir, muitas vezes os nossos defeitos ali, nós percebemos a quantidade de defeitos que nós precisamos de corrigir em nós por meio dessas reuniões. Da mesma forma que esses espíritos infortunados, eles vêm para essas reuniões para receber essa palavra de consolação, essa palavra de amor. Então, olha que benefício mútuo nessa reunião mediúnica. Então, agora nós vamos adentrar de fato no capítulo. Agora nós vamos discorrer a respeito desse capítulo sobre psicofonia consciente, que se intitula Psicofonia Consciente. Então, nós lembramos que no capítulo anterior, Assimilação de Correntes Mentais, o nosso dirigente encarnado, sob inspiração do dirigente espiritual Clementino, estava proferindo uma prece, conforme eu mencionei lá no início. Ao final, quando ele termina essa prece, André Luiz relata que um irmão infeliz estava sendo conduzido ao socorro daquele grupo. Ele não era capaz de enxergar os vigilantes que o traziam. Vejamos bem, exatamente aquilo que nós comentamos anteriormente. Por isso eu fiz questão de fazer essas considerações antes, para que agora, ao lermos, ao interpretarmos o capítulo, nós vamos correlacionando o que nós já verificamos. Então ele não era capaz de enxergar os vigilantes que estavam trazendo esse irmão. Esse irmão não conseguia, que mais à frente nós vamos ver que se chamava Libório, ele não conseguia, Libório dos Santos, ele não conseguia enxergar aqueles vigilantes que estavam trazendo-o naquele momento. E ele caminhava como se ele estivesse sendo impelido por forças que ele nem sabia de onde vinha, por forças que ele nem conseguia identificar. E ele era um desventurado obsessor. Nós já falamos um pouco a respeito de obsessão lá no capítulo ante o serviço, e então ele era um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente a que desde muito tempo se ajusta. Desencarnou em plena vitalidade orgânica. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo. Nós vamos ver no próximo capítulo, Socorro Espiritual, o que aconteceu com esse irmão, o que aconteceu para que ele se encontrasse naquele estado deplorável, naquele estado desventurado que ele se encontrava. Mas ele estava ali ajustado a um determinado ambiente há muito tempo, que era a mulher que ele amava, que ele tinha amado enquanto estava encarnado, e ao desencarnar ele continuou ligado ali a ela, ele havia se ajustado ali a ela. E depois de um determinado tempo, por conta de mudança de padrão vibratório dessa encarnada, ele acabou sendo removido do ambiente em que ele se encontrava, acabou sendo removido de perto dessa que era a sua amada enquanto ele se encontrava vivo, e foi levado para essa reunião. Então esse irmão infeliz,
desenfaixando-se da veste da carne, com o pensamento ali todo enovelado, todo envolto por essa paixão por uma determinada irmã que se encontrava ainda viva, passou a vampirizar-lhe o corpo. E nós já estudamos também a respeito de vampirismo, né? Nós já falamos disso lá na obra Missionários da Luz com o Virgílio, que ele já falou um pouco desse tema para nós também. Então, quando esse irmão Libório dos Santos ele vem a desencarnar, como o pensamento dele estava ali completamente envolto por essa paixão doentia, por essa irmã que continuou no plano físico, ele passa a vampirizar o corpo, vampirizar-lhe o corpo dessa moça. Então a perda do veículo físico, quando ele perde o corpo físico e na deficiência espiritual em que se encontrava e também não tinha conhecimento a respeito do plano espiritual, não tinha esses conhecimentos que graças a Deus nós temos aqui com a doutrina espírita e com diversas outras religiões, então ele não tinha ele se encontrava ainda ali sem esses conhecimentos, e isso o deixa completamente desassossegado, ele fica completamente alvoroçado, assustado, como se fosse um náufrago dentro da noite. Então, quando ele se adapta, após então deixar o corpo físico, como ele se adapta, ele estava ainda com o pensamento voltado por essa paixão que ele nutria por essa moça que continuou encarnada, ele vai e se ajusta, ele adapta-se ao organismo dessa mulher amada, passando então a obsidiar essa mulher encarnada. Então ali, por meio do instrumento físico, por meio dela, do corpo daquela mulher que ainda se encontrava encarnada, ele encontra ali um novo instrumento de sensação. Então ele via pelos seus olhos, ouvia pelos seus ouvidos, muitas vezes falando por sua boca e vitalizando-se com os alimentos comuns por ela utilizado. É um processo obsessivo que estava acontecendo desse desencarnado Libório dos Santos e aquela a quem ele amou enquanto encarnado. Então, para que se cure dessas fobias que presentemente a assaltam como reflexos da mente dele, porque ela estava sendo atormentada por diversas fobias, por diversos problemas por conta desses reflexos da mente do desencarnado. Então, como o desencarnado, como o Libório dos Santos, ele estava ali apavorado diante das realidades do espírito, o que acontecia com ela? Todas essas fobias que vinham dele, todo aquele apavoramento, todo aquele medo, era passado ali, todo esse reflexo da mente dele era transmitido para ela, conforme nós vimos que a mente é a base dessas manifestações mediúnicas. Então, nesse caso, para que ela conseguisse se curar, para que ela conseguisse se desvencilhar dessas fobias que eram reflexo da mente de Libório dos Santos, era necessário que esses fluidos que estavam envolvendo essa moça fossem afastados. Da mesma forma que Aulus faz uma comparação muito interessante de uma coluna que está ali abalada pelo abraço de uma era daquela planta, para você conseguir ali reajustar aquela coluna, você precisa de retirar, você precisa de limpar aquela era primeiro para poder reajustar. A mesma coisa é o caso dessa moça. Precisava-se de retirar aqueles fluidos que a envolviam. Ela precisava também de modificar todo o padrão mental. Então, esse sofredor, ele é colocado ao lado de uma médium que se chamava Dona Eugênia, que nós já falamos anteriormente, lá no nosso trabalho, lá naquele capítulo de equipagem mediúnica. Então ele é colocado ao lado de Dona Eugênia. E o mentor espiritual da casa, ele aproxima-se de Dona Eugênia, aplica-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral, depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre a extensa região da glote, uma vez que aquela região ali seria utilizada. Então, vários raios luminosos são colocados. Olha como que os espíritos trabalham para que a reunião ela aconteça da melhor maneira possível, aplicando ali forças magnéticas, tanto sobre o córtex cerebral, quanto sobre a região da glote, que seriam regiões ali utilizadas naquele momento. Então, forças magnéticas, raios luminosos, feixes de raios luminosos, são ali então derrubados, são ali jogados sobre essas regiões mencionadas. E aí, Eugênia, a alma, Eugênia, espírito ali, alma, ela se afasta do corpo
mas mantendo-se junto dele à distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha. O equipamento mediúnico aqui se referindo justamente a Dona Eugênia. A maneira de alguém a debruçar-se numa janela. Ao final, eu vou mostrar uma figura para vocês a respeito como que ilustra essa situação. Então a Dona Eugênia se afasta, mas estão vendo que ela se afasta cerca de alguns centímetros. Ela não se afasta completamente, no caso, por exemplo, de psicofonia inconsciente ou sonambúlica, por exemplo. Ela se afasta, mas ela continua ali alguns centímetros perto, próximo deles, no caso, e ele então senta-se ali rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, né, como se fosse alguém ali debruçando sobre a janela. E André Luiz relata para nós que leves fios brilhantes estavam ligando a fronte de Eugênia, que estava afastada do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante. Então, tá vendo? Olha só como é que a ligação é entre o perispírito ali no caso. Nós estamos vendo fios brilhantes ligando a fronte de Eugênia, que estava afastada do veículo físico, até o cérebro da entidade comunicante. Então, tratava-se do fenômeno da psicofonia consciente, ou trabalho dos médiuns falantes, conforme utilizado o termo por Kardec. Embora senhoreando, ou seja, tomando ali posse, né, momentaneamente, das forças de Dona Eugênia, aquele hóspede enfermo do nosso plano, do plano espiritual, ele permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Então existe ali uma corrente nervosa que está emanando Dona Eugênia e o hóspede enfermo. Então existe essa ligação, conforme André Luiz menciona, leves fios brilhantes que ligavam lá desde a fronte de Dona Eugênia, que estava afastada do veículo físico, até o cérebro da entidade comunicante. Então havia uma corrente nervosa que emanava ali esses dois seres, Dona Eugênia e o espírito comunicante. E por meio dessa ligação, por meio dessa emanação, desses fios brilhantes, Dona Eugênia, ela era informada de todas as palavras que ele, o hóspede enfermo, Libório dos Santos, todas as palavras que ele mentalizasse e pretendesse dizer, ela era informada. Então, tudo que ele pretendesse dizer ou pretendesse fazer, tudo que ele pretendesse ele falar, ela estava sendo informada, ela saberia o que seria feito naquele momento. E continuando, André Luiz nos diz, efetivamente ele toma posse temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, de Dona Eugênia, apropriando-se ali de seu mundo sensório. Então ele consegue enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, porque até então ele estava completamente alvoroçado, ele estava completamente desequilibrado depois do seu desencarne. Então ele agora, ali naquele momento, ele conseguia ouvir, ele conseguia enxergar, por meio ali, ele conseguia se apropriar do mundo sensório de Dona Eugênia, ainda que temporariamente. Então ele conseguia ali raciocinar com certo equilíbrio por meio das energias de Dona Eugênia. Mas é muito importante ressaltar, conforme nos esclarece, que Dona Eugênia, ela comanda firmemente as rédeas da própria vontade. É ela que se encontra ali no comando. Então, se ele quisesse, por algum motivo, levantar a mesa, ou jogar a mesa no chão, ou derrubar tudo, ela não deixaria. Tudo que concorresse contra a harmonia daquele grupo que se encontrava ali, ela poderia refrear, ela não deixaria que acontecesse para preservar a harmonia daquele grupo. Então, se ele quisesse dizer algum palavrão, alguma palavra que ofendesse aquelas pessoas que se encontravam ali, ela também tem as rédeas da própria vontade e ela não deixaria que ele assim procedesse.
Então, dessa forma, nós podemos observar que ela estava agindo como se ela fosse uma enfermeira. Olha que interessante essa comparação. Ela agia como se fosse uma enfermeira que está concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliar esse doente. Então, ela concorda ali com os caprichos dele, no objetivo de auxiliá-lo. Só que é um capricho limitado, porque como ela está consciente de todas as intenções daquele companheiro desencarnado, ela tem o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. É aquilo que eu mencionei anteriormente. Pela corrente nervosa que nós falamos, por essa corrente nervosa que emana esses dois seres, ela vai conhecer as palavras durante a sua formação. Então, à medida que ele está pensando, ela já vai conhecer as palavras que ele está pensando em proferir, e ela vai apreciar essas palavras previamente, ou seja, anteriormente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. Então ela tem consciência, por isso que nós estamos falando de psicofonia consciente, ela tem consciência ali de tudo, todas essas palavras durante a sua formação. E aí ela verifica essas palavras e, dependendo, ela impõe um certo limite. Por isso que ela está agindo como se fosse uma enfermeira, ela vai concordando, entre aspas, conforme nós costumamos dizer, ela vai dando corda, ela vai deixando que ele se expresse, concordando com seus caprichos no objetivo de auxiliá-lo. Mas a partir do momento que, se as intenções dele fossem de desarmonizar aquele grupo, ela tem ali o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. E aí nós precisamos de entender também que nesse momento ela não pode descer, ela não se pode arremessar-se, conforme é utilizado a palavra aqui pelo instrutor Aulus, ela não deveria arremessar-se ao nível do espírito. Por quê? Quem é o primeiro socorrista naquele momento? É o médium que está recebendo, que está dando passividade ao espírito. Se esse socorrista, se esse médium, se Dona Eugênia cai no mesmo padrão vibratório daquele necessitado, se ela começa também a identificar-lhe o sofrimento e começa a vibrar no mesmo padrão de sofrimento daquele espírito, como nós poderíamos ter esperança de um amparo eficiente para esse espírito, no caso Libório dos Santos? Não teríamos essa esperança, porque ela desceu, ela colocou-se no mesmo nível do espírito. Então, ela não pode arremessar-se ao mesmo nível do espírito, porque ela ali, o médium, é o primeiro socorrista. Então, o médium ele tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto. Então, se ela se arremessa ao mesmo nível daquele espírito comunicante e também começa a desesperar e concordar com tudo que ele gostaria de fazer, nós não temos esperança no amparo eficiente, no amparo desse espírito que está comunicando, pois como o dialogador conseguiria conversar com ele, como conseguiriam passar para ele essas palavras de consolação? Então, não seria possível. Por isso, o médium tem esse dever de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade nessa obra de assistência aos desencarnados. Então, a livre manifestação do espírito é até o ponto em que essa manifestação, essa livre manifestação, não colida com a harmonia necessária àquele conjunto. O médium, então, sempre que o esforço se refira às entidades em desajuste, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado. Se preciso, nossa amiga poderá retornar o próprio corpo, ou melhor, retomar o próprio corpo no átimo, num instante. Se for preciso, ela retoma ali o próprio corpo num instante ínfimo. Rapidamente, ela retoma ali o controle sobre o próprio corpo, caso isso seja necessário. Por isso que nós vimos que Dona Eugênia, ela se afastou alguns centímetros. Ela não afastou demasiadamente, porque se trata ali de uma entidade em desajuste. Se trata de uma entidade ainda necessitada de atenção, necessitada ali da palavra confortadora do dialogador, no caso de Raul Silva. E aqui nós temos algumas partes que falam o seguinte, onde o próprio espírito ele começa a falar. E o que ele diz? Ele exclama que ele consegue ver ali, e ele exclama, vejo, mas por que encantamento me prendem aqui?
Que algemas me afivelam a este móvel pesado? Qual o objetivo dessa assembleia em silêncio de funeral? Quem me trouxe? Quem me trouxe? Ele questiona. Então nós vemos aqui que ele está conseguindo ver, ele consegue ouvir, ele utiliza-se daquele mundo sensorial da médium de Dona Eugênia. Então mas ele questiona que ele está conseguindo ver, ele já possui, ele está conseguindo utilizar-se das faculdades ali do médium, e ele consegue, por meio das energias de Dona Eugênia, conforme nós mencionamos, mas ele está se sentindo preso de alguma forma. Algemas estão afivelando ele a um móvel pesado. O que está acontecendo ali? Então, olha só, o médium passivo em tais circunstâncias pode ser comparado à mesa de serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitado de concurso médico. Se o móvel especializado não possuísse firmeza e humildade, que é o que nós estamos dizendo aqui que é necessário, firmeza e humildade, qualquer intervenção seria de todo impossível, que é o que nós mencionamos. E André Luiz nos diz que Dona Eugênia, mesmo estando fora ali do veículo físico, ela estava escutando tudo que fluía da boca desse irmão Libório. E tudo, então, estava sendo ali arquivado no centro da sua memória, automaticamente. Então, Dona Eugênia, fora do veículo físico, estava escutando tudo que fluía da boca desse irmão e estava arquivando tudo ali de maneira automática no centro da memória. Então, o sofredor, quando ele está ali em contato das forças nervosas da médium, ele revive os próprios sentidos e deslumbra-se, conforme a gente pode ver ali, quando ele exclama, vejo, ele consegue então reviver esses próprios sentidos que ele possuía, que agora, quando desencarnado, ele acabou ficando ali ele ficou tão perturbado que ele ficou tão perturbado, num estado ali tão alvoroçado, como se fosse um náufrago no meio da noite, conforme André Luiz nos coloca. Então agora, quando ele está ali se assenhorando, ele está possuindo aquelas forças, ou melhor, quando ele está ali se utilizando desse mundo sensorial de Dona Eugênia, ele fica deslumbrado, mas ele queixa ali das cadeias que estão prendendo ele. Essas cadeias, essas algemas, elas decorrem dessa contenção cautelosa de Dona Eugênia, que está ali contendo esse espírito comunicante, que está ali contendo esse irmão desencarnado. Porque justamente como se ela estivesse controlando um doente, ela não deixa ele fazer exatamente tudo aquilo que ele gostaria de fazer ali. Se ela relaxasse a autoridade, se Dona Eugênia então relaxasse a autoridade, ela não estaria em condição de prestar benefícios concretos para esse irmão, conforme nós já falamos, porque aí ela teria descido também, né? Ela teria se colocado, ela teria se arremessado ao mesmo padrão vibratório desse irmão. E também nós podemos dizer que a entidade ali, ela estava querendo, provavelmente ela queria bater na mesa ou causar algum certo desconforto para os presentes. Então, a Dona Eugênia, ela consegue, por meio dessa firmeza, né? Ela consegue conter essa entidade, esse irmão desencarnado. Então, a educação mediúnica aliada à melhoria interior sob o ponto de vista moral, possibilita indiscutivelmente a disciplina do comunicado. Isso foi possível porque a Dona Eugênia, ela já possuía uma educação mediúnica adequada, ela já vinha educando a sua mediunidade há muito tempo. Então, aliado também à sua melhoria interior, essas duas questões, a educação mediúnica e a melhoria interior, é que vão possibilitar, então, a disciplina do comunicado. Então, o espírito ele vai ali se comunicar de maneira mais disciplinada, tanto mais disciplinado, quanto mais o médium ali ele tiver, então, melhorado interiormente do ponto de vista moral e também tiver educado a sua mediunidade. Aquele médium negligente que não educou suficientemente a sua mediunidade, ele ainda favorece a turbulência, favorece turbulências numa comunicação espírita, numa comunicação de espíritos, por exemplo, violentos. Então, nós precisamos de lembrar sempre desse aprimoramento moral, do devotamento, da bondade, sempre para que nós possamos servir com maiores possibilidades, possamos servir de maneira mais adequada no serviço mediúnico. No caso de Dona Eugênia, ela não estava enxergando a entidade, o espírito, com tanta clareza quanto André Luiz
Hilário e Aulus. Entretanto, nela estavam sendo reproduzidas essas aflições do socorrido. Ela sentia-lhe a dor, a excitação, registrando-lhe o sofrimento e o mal-estar. Então ela estava ali naquele momento, mas ela não enxergava exatamente a entidade conforme André Luiz e Hilário, porque ela estava ali preocupada, ela estava despendendo um esforço muito grande, ela estava esforçando-se, melhor dizendo, para preservar as próprias energias e também o interesse na prestação do auxílio com todo o coeficiente de suas possibilidades. Então ela estava ali preocupada no auxílio daquele irmão. Então ela estava ali concentrada nessa em prestar o auxílio ao irmão. E mais, apesar dela não estar vendo claramente essa entidade, conforme André Luiz, que estava no plano lá espiritual, Hilário também no plano espiritual e Aulus também no plano espiritual, apesar dela não ver essa entidade com tanta clareza, ela sentia a dor, a excitação, o sofrimento, o mal-estar desse espírito que dizia: estaremos porventura num tribunal? Por que uma recepção estranha quanto essa? Quando sou o importunado que comparece? A mim, Libório dos Santos, é o primeiro momento em que o espírito ele revela o seu nome, que possuía enquanto encarnado, né? Então ele diz: a mim, Libório dos Santos, ninguém ofende sem revide. Quem me acusa de haver espoliado a minha mãe, lançando-a ao desamparo? Não sou culpado pelas provações dos outros. Não estarei acaso mais doente que ela? Então nós já podemos ver aqui traços de um remorso, de uma culpa, de alguma coisa que ele pode haver feito ou deixado de fazer em relação à sua mãe, talvez abandonando-a, conforme nós iremos verificar no próximo capítulo, no capítulo 7. Então ele mostra aqui que ele já possuía um determinado sentimento de culpa, um remorso em relação à mãe, lançando-a ao desamparo. Ele mesmo questiona: quem me acusa de ter feito isso? Então aquela culpa já estava ali na sua mente há algum tempo. Trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraído para a mulher que o ama e de quem se fez desabrido perseguidor, a nada aspira por agora senão a vida parasitária junto à irmã de cujas energias se alimenta. Envolve-a em fluidos enfermiços e nela se apoia, assim como a trepadeira que se alastra e prolifera sobre o muro. Somando tudo isso ao choque oriundo da morte, não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Isso Aulus esclarece porque Hilário questiona se seria possível submeter esse irmão desencarnado a um interrogatório, se ele conseguiria ali se identificar perfeitamente, contando tudo o que aconteceu, dizendo quem ele era, tudo o que ele viveu. Será que ele conseguiria ali completamente se identificar em termo pessoal? E aí o que Aulus esclarece é justamente isso. Como ele traz uma existência muito desequilibrada, ele traz a herança de uma existência muito desequilibrada enquanto encarnado, nós veremos isso no próximo capítulo, e ele estava fortemente atraído ali por essa mulher que o ama e de quem ele amava também, e aí ele só tinha esse interesse em viver de forma parasitária junto a essa irmã, ele estava envolvendo-a nesses fluidos enfermiços. Então, além de tudo isso, além disso, ainda teve aquele choque no desencarne, né? Ele ainda tem aquele momento de perturbação depois da morte que ele passou. Então, é o que Aulus nos esclarece, que não teríamos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Quem poderá suportar essa situação? Alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Valerá restituir-me a visão manietando-me os braços? Ou seja, ele consegue agora enxergar, mas os braços estão ali como que algemados, conforme ele mencionou anteriormente. Então é como se ele tivesse hipnotizado, alguém estivesse fiscalizando o pensamento dele. Olha o que ele está falando. Quem me fiscaliza o pensamento? É justamente o que está acontecendo nesse caso da psicofonia consciente com Dona Eugênia ali, de fato, fiscalizando o pensamento desse irmão Libório dos Santos. Então ele questiona: de que adianta me restituir a visão, mas quando os meus braços estão ali algemados, de certa forma. Então ele estava se queixando desse controle que ele estava sendo submetido pela vontade cuidadosa de Dona Eugênia.
Então, consciente a médium qual se encontra e ouvindo as frases do comunicante que lhe utiliza a boca assim vigiado por ela, é possível que Dona Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas, não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma, não sofrerá vacilações. Olha que interessante, esse é outro questionamento de Hilário. Por quê? Será que em algum momento ali ela pode acreditar que aquelas palavras que estão sendo proferidas por ela viriam dela mesma? Será que viria aquelas palavras ali da própria Dona Eugênia? Ou será que existia ali? Será que ela poderia ser acometida por essas dúvidas, por essas vacilações? É o que Hilário questiona. E Aulus responde que isso é possível. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras dessa hora não lhe dizem respeito. Por quê? Por conta daquele melhoramento íntimo e da educação mediúnica. Então, a partir desse desenvolvimento, tanto no aspecto da educação da mediunidade e do desenvolvimento moral de Dona Eugênia, ela se encontra ali habilitada para perceber que aquelas palavras ali não dizem respeito, não eram palavras que ela proferiria, não eram palavras dela. Então, ela, por conta desse trabalho constante que todos os médiuns devem ter, devem possuir nesse trabalho de estudo da mediunidade e no trabalho também do desenvolvimento moral, do melhoramento íntimo, moral de cada um de nós precisamos, então, para a gente poder discernir quando, nesse caso, o pensamento vem da entidade, vem do espírito, e o que seria ela que estaria falando ali, nesse momento de psicofonia, nesse momento em que ela está sendo, o seu veículo físico está sendo utilizado para projetar as palavras da mente do irmão desencarnado. Então, mas aí Hilário ainda questiona, mas e se a dúvida a invadisse? Se ela começasse a duvidar, então emitiria da própria mente uma positiva recusa. Era como se ela estivesse recusando que o irmão ali se comunicasse. Então ela estaria expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. A dúvida, nesse caso, seria congelante faixa de forças negativas. Olha o que Aulus esclarece para nós. A dúvida seria congelante faixa de forças negativas. Perderia essa oportunidade do trabalho, porque na hora que a dúvida viesse, iria atrapalhar a comunicação daquele espírito. E atrapalhando a comunicação daquele espírito, expulsando o comunicante, perderíamos a oportunidade de esclarecimento e também de escutar aquelas experiências vivenciadas pelo espírito, escutar também as aflições daquele espírito e poder assim fornecer-lhe alguma palavra de consolação. Então, olha como que a dúvida ela pode ser prejudicial nesses casos. Então, para que nós não tenhamos essa dúvida, se faz necessário o melhoramento moral sempre constante e também o estudo da mediunidade. Então, meus amigos, eu gostaria de finalizar aqui esse nosso capítulo de hoje, agradecendo a todos vocês por estarem aqui me escutando nessa noite de hoje e lembrando sempre de que nós precisamos de estudar a mediunidade com Jesus, nesse trabalho de amor ao próximo. Então, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós buscamos o nosso melhoramento moral, mais nós estaremos aptos a servir aos nossos irmãos desencarnados e aos nossos irmãos encarnados.